Science and technology. Estamos on com Ciência On número 99 para falar sobre velas solares. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFABC, e hoje eu vou citar a Carl Sagan. É a tensão entre a criatividade e o ceticismo que produz as descobertas impressionantes e inesperadas da ciência. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou o horário que você esteja ouvindo esse áudio. Seja bem-vindo ao Ciência On, um projeto de extensão aqui da UFABC, que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o cientista. Hoje a gente tem pauta do nosso colaborador Eduardo, aqui do Ciencion, e vamos receber mais uma vez, pela segunda vez, o professor Aníbal Hetten, que esteve com a gente no programa As Muitas Faces da Lua. Só para relembrar, o professor Hetten tem bacharel em Física pela USP em 1982, mestrado em Astronomia pela Universidade de São Paulo também, e doutorado em Astronomia também pela Universidade de São Paulo, é uma prata da casa, pelo jeito da USP. Atualmente é docente da Universidade Federal do ABC, tem experiência na área de engenharia aeroespacial, com ênfase em propulsão aeroespacial, atuando principalmente nos temas de métodos numéricos, estrelas jovens, distribuição espectral de energia, simulações numéricas e computação. Tudo bem, Aníbal? Tudo jóia, Pedro. Uma alegria estar aqui contigo novamente. A gente que agradece, Aníbal. O pessoal já conhece um pouco da sua história, então se alguém quiser saber um pouco da história do professor Aníbal, só seguir para As Muitas Faces da Lua, um programa super legal que a gente gravou com o professor Hetten. Mas eu queria falar, já que a gente vai contar as fofocas antes de começar o programa de verdade, né? O senhor participa de um projeto muito interessante ligado à construção de um equipamento chamado Mosaic. Exato. Que vai ser usado no maior telescópio óptico do mundo, o Extremely Large Telescope, no Chile. Que projeto maluco é esse daí? Olha, bom, é um projeto realmente milionário. Ele envolve um consórcio mundial de instituições que está construindo ele. Vamos começar pelo telescópio, né? O Extremely Large Telescope já diz tudo, né? É o telescópio extremamente grande. Eles deram esse nome porque deve ser grande mesmo, né? E ele vai ser construído lá no deserto do Atacama, no Chile. E ele tem um espelho primário de quase 40 metros de diâmetro. É uma coisa assim gigantesca, né? Ele tem uma capacidade de coletar coisa de 13 vezes mais luz do que qualquer outro telescópio que a gente já construiu. O Mosaic é um instrumento que está sendo construído para ser encaixado no ELT. Ele é tão grande que dá para morar dentro, dá para morar uma família de umas 6 pessoas dentro do instrumento, tá? Ele é um espectrógrafo multi-objeto, ou seja, ele tira espectros com altíssima precisão de até 200 estrelas simultaneamente. Isso é novo, porque a gente tira no mesmo instante esse espectro de todas essas estrelas, então a gente consegue acompanhar variações espectrais simultâneas que acontecem nelas, se elas estão em grupos ou estão separadas, tal, etc. Né? E é um instrumento assim revolucionário. Ele vai permitir estudar o halo da Via Láctea, as galáxias satélites que estão perto da gente, porque o Mosaic é um instrumento preciso, mas o LT nos permite separar estrelas em galáxias próximas, né? Então a gente vai conseguir tirar espectros em outras galáxias de estrelas individuais. Isso é uma grande novidade. A gente está muito orgulhoso de estar junto com o FABC participando desse projeto, que agora tem o financiamento de instituições internacionais, tem financiamento da FAPESP, do CNPq, é uma coisa gigantesca e muito bonito. Com certeza vai ser algo muito interessante no futuro. Só para o pessoal que não é tão familiarizado, o espectro é as frequências da luz que vem das estrelas, é isso? Isso mesmo. E dá para saber basicamente do que a estrela é formada. Isso. Dá para saber a composição química, a temperatura, dá para a gente saber a rotação da estrela pelo espectro, a velocidade, campo magnético, assim, tem uma quantidade imensa de informações que a gente obtém de espectros. E quando a gente consegue combinar espectros, aí você fica sabendo detalhes sobre a região em que aquelas estrelas estão.
Então é muito importante esse instrumento. E você já foi até lá, até o deserto do Atacama ou não? Uma vez só, quando eu era estudante, é emocionante, é uma aventura inesquecível, né? E Tirei conta pro, bastante pe- fotografia, é bonito, é muito bonito. conta pro pessoal por que que não dá pra colocar esse telescópio aqui no UFABC ou aqui no ABC? Ah, não dá, não dá. O Brasil não tem montanhas com altitude suficiente para ter um instrumento dessa precisão. E o Atacama, além de ter montanhas muito altas, ele tem o ar mais seco da Terra. É mais Caramba. seco do que qualquer outro deserto. E isso influencia as observações também, né? Hum. Diferente dos telescópios que estão em órbita, o telescópio no chão, o ar tá no meio do caminho, né? Então, se for um ar seco e puro, como é o que tem lá no Atacama, a gente tem mais precisão ainda, só por causa do local. Então, os grandes telescópios todos estão sendo construídos lá agora, né? Também tem o negócio da poluição, né? Poluição visual, né? Das luzes, né? A Isso cidade sempre não... vai ter, né? A ação do homem, as cidades próximas estão crescendo, o Chile quer construir um polo industrial ali perto, não perto encostado, mas Sim, perto o é. suficiente para que comece a gerar um pouco de poluição visual de luz à noite, né? Então vamos ver o que acontece. Eu tenho amigos astrônomos, eles, assim, praticamente o céu já tá opaco aqui em São Paulo, né? Não, aqui em São Paulo não tem condição. Aqui Muita esquece. luz, né? Aqui esquece. Então vamos falar sobre velas solares logo Velas depois solares. da vinheta do editor. Ô, Aníbal, o Eduardo Giraldi, que é o novo produtor do Ciencion, muito legal, um menino muito bom, lá de Bauru, inclusive, ele escreveu um TCC, o trabalho dele de conclusão de curso no ensino médio, a base do trabalho dele foi o Ciencion, e a gente nem conhecia ele, então ele conheceu o UFABC, conheceu sobre o UFABC pelo Ciencion. Ele escutou o Ciencion e fez um trabalho. Então é um prazer enorme, sabe? Quando a gente percebe quando a gente muda a vida de uma pessoa, né? Você atinge uma pessoa que você nem estava sabendo que você estava atingindo, né? Que bacana, isso é muito bom. Ele é assim fascinado por velas solares, né? Ele veio falar sobre velas solares o tempo todo e eu falei, eu não sei nada de vela solar. Então vamos começar pelo começo. O que é uma vela e uma vela solar? Uma vela solar, na verdade, é um método de propulsão para espaçonaves que utiliza a pressão exercida pela luz solar, né, para empurrar a vela. A gente fica meio assustado, como é que luz pode empurrar uma vela? Mas na verdade os fótons e outras partículas, que o que vem do Sol não é apenas luz, tem outras partículas junto, né? Então, da mesma forma que as velas de tecido ou atualmente de material sintético impulsionam com o vento embarcações no mar, em rios, tal, a gente utiliza essas partículas que vêm do Sol, que são fótons e outras partículas, que colidem com uma superfície reflexiva, né? Bem grande, claro, tem que ter uma superfície bem grande, e gera uma aceleração, gera uma força isso daí. Essa força é pequena, mas ela é multiplicada pelo tamanho da vela. E em função disso daí, essa força é contínua e acaba empurrando a espaçonave, né? Então a gente consegue movimentar uma astronave, um satélite, uma sonda espacial usando essa energia que vem do Sol, simplesmente. Essa é a ideia. No Brasil, além dos barcos, né, o pessoal aqui de São Paulo deve, não sei se sabe, mas o Aerotrem, não sei se vocês estão sabendo, o Aerotrem lá da nossa querida Aeroporto Internacional de Guarulhos agora, o trenzinho lá, ele tem uma vela também que é para baixo, né, e o ar passa e leva, né. Aí Olha! é uma tecnologia brasileira desenvolvida no Sul, né, então o trenzinho ele não tem motor. O que tem, ele tá ligado a um duto de ar e passa uma corrente de ar e vai levando o trenzinho, né? Que a gente vai usar para pegar os terminais, né? O legal desse método, além de economizar energia, ser mais limpo e tudo mais, ele evita, por exemplo, é impossível um trem bater no outro trem, porque um trem não pode vir contrário ao outro trem, porque o vento não vai deixar, né? Mas é bem legal era para estar pronto em 2014, parece que esse ano ainda vai ficar pronto aí nosso aerotrem lá do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O Aníbal, tem algum
alguma espaçonave, algum satélite, alguma coisa que já funciona com vela solar ou não? Já, nossa, eu posso até citar o experimento mais interessante, assim, mais impactante que eu vi, foi um experimento japonês que enviou uma sonda para Vênus. O interessante é que o vento solar vem do Sol para fora do sistema solar. Então Vênus estaria, vamos dizer, na direção inversa. Então eles usaram uma técnica, né, montaram uma sonda espacial com uma grande vela solar, ela tinha uma área maior do que 2, 3 campos de futebol, e fizeram o mesmo movimento que a gente faz quando está andando contra o vento com um iate, por exemplo. Você vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, mas acaba indo na direção contrária do vento, e eles conseguiram coletar dados de Vênus, quer dizer, é uma coisa assim, claro, foi uma experiência no sentido de provar que a tecnologia era viável, mas foi muito bem sucedida e deixou todo mundo com a boca aberta, por exemplo, onde já se viu fazer um negócio desse e dá certo, né? Os caras fizeram de propósito para dar certo, a experiência mais difícil que poderiam fazer. Só para entender, eu não sei nem se alguém se sabe isso, né? Mas existe existem correntes de vento solar? Posso chamar de vento solar ou não posso chamar de vento solar? Pode chamar perfeitamente, é o nome técnico mesmo, o vento solar. Então, existem correntes de vento solar ou é na hora lá que a maquininha tem que ficar indo para lá, porque é um mar meio agitado demais para você conseguir prever para onde que vai, para onde que não vai? Não, é mais fácil do que os nossos oceanos e os nossos ventos. Na verdade, o vento solar vem do Sol para fora. Então ele é contínuo. Ele não tem turbulências, não tem variações. O que ele pode mudar é de intensidade se o Sol tiver uma superatividade de uma hora para outra. Isso acontece. Tá? Mas não é assim uma mudança de direção, é sempre de intensidade no pior caso. Tá? Então é bem previsível a direção de onde vem o vento solar e é bem previsível também a intensidade, porque a gente consegue prever como o Sol funciona, né, mais ou menos. Olha, Aníbal prevê mares solares calmos, então o mar tá calmo, o mar tá para peixe, então, para isso. Não é exatamente calmo, mas é previsível. Esse que é bacana. Já é um bom começo. Mas eu sou de materiais, né? Eu sou engenheiro, sou físico, mas trabalho bastante com materiais. E todo mundo sabe que não pode botar a roupa no sol, né? Não seque a roupa no sol, que você vai estragar tudo sua roupa. O sol com a sua pele já estraga, a roupa estraga tudo, é bom secar na sombra, né? Então eu imagino que, ainda mais perto do sol, o material dessas velas tem que ser um material especial, porque senão vai queimar o material, vai queimar não, vai destruir o material, né? Então, assim, e fora que tem que ser um material muito leve e vamos dizer, um tecido, né? Imagina como um tecido, na verdade, como um grande filme plástico, ele tem que ser super fino, ele tem que ser muito fininho mesmo, porque na hora do lançamento da nave espacial ele está dobrado. E se ele tem o tamanho de, 2, 3 campos de futebol, imagina como é que é dobrar esse negócio, né? Ele tem que ser dobrado de um jeito que primeiro possa ser desdobrado sem rasgar, sem fazer muita força, e então por isso mesmo ele é muito sensível. Ele acaba, se ficar uma missão muito longa, com certeza ele vai se deteriorar, né? Porque quando a gente sai do campo magnético terrestre, a gente deixa de ter aquela proteção contra as partículas ionizadas mais pesadas, né? Então, realmente, quando essa nave chega no fim da sua missão, a vela já está numa condição bem deteriorada, com certeza, isso não há dúvida. Que materiais são esses? Só para saber, é um plástico, é uma borracha, é um pano? Já pelo que eu vi nos artigos dessa missão, é um polímero, não me escapa o nome, mas é um polímero assim, bem delicado nesse sentido, mas ele é recoberto com uma pintura de cristal líquido. E no iate, no mar, quando você está querendo mudar a vela de direção, você usa as adriças ali, puxa as cordinhas e muda fisicamente a vela de direção. Olha, esta palavra... No espaço, a gente muda a reflexibilidade. Um lado fica reflexivo e o outro lado fica transparente. E a gente usa isso para coordenar o que seria o movimento de vela. Então a gente muda, na verdade, a atuação da força do vento solar em cima do centro de massa, que é sempre o mesmo lugar, mas a gente muda se um lado está refletindo ou se o outro lado está absorvendo.
ou deixando passar. Então é pintado com uma pintura que depois é conectado os dispositivos eletrônicos e ele funciona como um cristal líquido. Então, quer dizer, uma tecnologia muito superior àquela que a gente está acostumado, né? A gente já fica admirado quando vê um telefone que dobra. E isso que eles fizeram na década de 90 aí foi muito mais do que isso, né? Foram muito além de colocar um cristal líquido que funciona controlado numa superfície gigantesca e dobrável. Então é um feito tecnológico assim, inédito e pouca gente conseguiu replicar ele na mesma magnitude até hoje. Ô, Aníbal, eu aprendi uma palavra nova, adriça. Adriça é pra quem tem cultura, viu? Eu nunca ouvi falar nessa palavra, mas eu aprendi. É o nome das cordinhas que a gente usa para controlar as velas e outras coisas no barco à vela. Caramba! Eu acho que o nome, eu procurei aqui, até por pessoal aqui, o produtor é bastante ligado a isso. Eu acho que é Mylar, ou Mylar e Capton, pelo menos que eu tô indicando aqui, que são os dois mais comuns aí Isso! pra vela. O Mylar é o mais usado nas velas, assim. É o que se usa hoje que é o mais resistente, né? Isso, o Eduardo... Ele tem que ser pelo menos um pouco transparente também. Então não dá para usar, por exemplo, Kevlar. Sim, sim. Isso é interessante, isso é interessante. Então você imagina como que é a dobradura de uma vela solar. É uma coisa assim, fantástica, né? Coisa... Até porque se não abrir, né, morreu, né? O aparelhinho já tá se não morto, abrir, né? perdeu. Aníbal, e assim, quais são as vantagens de você ter uma vela? Por que as pessoas estão investindo tempo nas velas? As vantagens da vela, primeiro, é uma coisa muito diferente, né? A principal vantagem da forma como eu encontro a gente não precisa carregar a nave espacial com combustível. Ela não vai ter um motor que queima combustível ou que transforma quimicamente ou eletronicamente, porque tem agora os propulsores iônicos também, mas que usam combustível. Então essa nave ela funciona sem combustível. Ela usa, quem propulsiona ela é o vento do Sol, e o Sol vai estar aí por bastante tempo. Então esse é o principal, porque o combustível costuma ser mais de 90% da massa de uma nave espacial, né? A outra coisa interessante é que você pode contar com uma aceleração continuada. A força que vai ser exercida, a pressão do vento solar, depende apenas da distância que a gente está do Sol. Então é uma coisa calculável, previsível. Claro, tem uma pequena variação de intensidade, mas a gente sabe de onde vem e qual é a intensidade média com tranquilidade. E a outra coisa também é que, enquanto não tem a deterioração da vela por questões dos choques com ultravioleta e com as partículas ionizadas, ela não se deteriora. Um motor foguete, você está queimando, você está tendo uma explosão controlada lá dentro. Bem ou mal, você tem atrito, você tem erosão, você tem a queima dos materiais que estão lá dentro. Por mais resistentes que eles sejam, o motor foguete é uma coisa muito violenta. É uma coisa extremamente violenta. Enquanto que a vela não, ela é uma coisa assim até poética, é quase assim, né, ela está lá no vento, recebendo o vento e funcionando. Então essas três vantagens, então repetindo, que seria não usar combustível, não ser deteriorada por questões de queima química ou de propulsão e ter certeza da aceleração devido ao vento solar, são as principais vantagens que a gente tem numa vela solar, né? E é bonito, né? É lindo, né? Não vou dizer que é ecológico, porque no espaço não tem bicho, não tem planta, mas tem esse ar também, né? É uma boa pergunta, ecológica, né? Entre aspas aí. Pelo que você está falando, né? Até pelo nome vela solar, né? Imagina que você precisa do Sol, né? E à medida que você vai saindo aqui do sistema solar, eu imagino, não sei se você vai me contar, eu acho que o vento fica mais fraquinho e não é tão útil. Mas a gente pode usar outras estrelas, né? E pegando o vento solar, o vento de outras estrelas por aí, ou como que é? Olha, vamos pensar em duas partes. Primeiro, imagina que eu queira fazer uma viagem até Marte. O vento solar, a intensidade dele cai com o quadrado da distância. Então, em Marte, a gente teria 4 vezes menos força. Só que ele já vai acelerando desde aqui com aceleração contínua. Veja, a força é contínua.
Então a gente chegaria em Marte com uma velocidade muito alta, eu teria problema para frear lá. E a gente conseguiria, por exemplo, chegar em Júpiter com uma velocidade muito alta também. Se a gente fosse para outro sistema solar, essa aceleração seria tal que aceleraria bem. Quando chegasse em Plutão, ia estar com uma aceleração muito alta, apesar de em Plutão a força do vento solar a pressão do vento solar ser muito baixa, ele acumula a aceleração toda que foi levada até lá. Quando ele se aproximasse de outra estrela, ele poderia trabalhar com o vento dessa outra estrela, né? Só que das bordas do sistema solar até outro sistema solar é muito longe, é bastante longe, né? Então seria uma viagem longa também em termos de tempo, né? Mas é sempre viável, porque no fim a conta é mais simples, né? Basta ter uma estrela próxima, você tem a pressão das partículas ali e consegue fazer alguma coisa. Sim. Você falou de um experimento que aconteceu, mas atualmente no espaço não tem nenhuma ou algum satélite, alguma coisa que tem essas velas, né? Ou tem? Olha, tem. A gente está com um experimento que está funcionando, feito pela NASA, mantido pela NASA, que foi lançado em abril do ano passado, em abril de 2024. Então está fazendo um ano agora. Chama-se ACS-3, que é Advanced Solar Sail System. Então SSS ficou o S3. Ele tem uma vela de 80 metros quadrados. É menor que a do japonês, mas ela está funcionando bem, né? Ela foi aberta em agosto do ano passado. Então ele foi lançado em abril. Quando chegou no ponto de trabalho ali, aí abriram a vela e está um sucesso. Eles dizem que está funcionando bem, e é uma resposta da NASA aos experimentos dos japoneses. Tem a Planetary Society, que é um grupo que não é oficial, não é bancado por nenhum país, é um grupo de particulares, que tem o Light Sail 2, é a segunda vez que eles fazem um experimento, mas aí é bem perto da Terra, que é no espaço entre a Terra e a Lua, para obter dados e divulgar esse tipo de tecnologia. Eles também estão interessados nisso, né? Tem mais um que se chama Near Earth Asteroid. A intenção é NASA junto com o pessoal da Europa, com o pessoal da ESA, mas aí é dirigido. A intenção é você chegar com uma vela solar até um asteroide e implantar essa vela solar no asteroide para desviar o asteroide. Caramba! Você vê, é tudo factível, porque se você implanta uma vela solar no asteroide que está em rota de colisão ou está numa situação que você gostaria que ele se mudasse, e a gente tem a aceleração contínua, isso é o mais importante de tudo, a aceleração contínua que vem do Sol, ou você acaba desviando o asteroide. Olha só, caramba! Porque é uma força contínua, né? Então você tem a aceleração, não é uma velocidade contínua, é uma aceleração contínua. E isso é o lado mais interessante das velas solares. E esse experimento já está sendo desenhado, ele ainda não está funcionando, mas ele já tem gente trabalhando nele. E eu acho que seria uma das formas mais nobres de aplicação de uma vela solar. Olha só, agora eu entendo a fascinação do Eduardo por velas solares. Realmente parece uma tecnologia que está ganhando impulso aí, né? Pra fazer um trocadilho. É muito bom sempre falar com você. A gente já tá chegando no final do nosso programa sobre velas solares. É um assunto bem legal. Eu acho que a gente pode até mais para frente falar sobre outros elementos, como os materiais e com o pessoal. Deixa uma mensagem aí pro pessoal, então, de despedida sobre como que anda o mundo dos propulsores. O pessoal da UFABC, quase todo mundo aqui entra para fazer aero. Depois eles desistem em algum momento aí, ou aero ou neuro, né? Mas deixar alguma mensagem pro pessoal aí, falando um pouquinho sobre a fascinação desse lado aí da ciência, né, da física. Perfeito, olha, eu acho que como eu disse, ele é mais simples de calcular e tem esse ar ecológico, poético e tal. O difícil
é dobrar a vela dentro da nave espacial antes de abrir. O resto é muito bonito. Eu aconselho todo mundo que quiser estudar ir junto. Tem bastante informação. Existe inclusive um conto do Arthur Clarke que se chama O Vento Solar. Caramba, Conta isso a eu tenho que história de um anotar, hein? astronauta que está numa missão que utiliza vento solar e passa por uma série de aventuras. É um conto curto, mas traz todo esse lado imaginativo, sonhador e poético que as velas solares favorecem, né? Cara, é bom, né? Mas eu não sou tão fã dos livros dele. O jeito que ele escreve às vezes me deixa um pouco assim. Eu prefiro o outro lá, mas eu vou pegar pra ler aqui, né? O Se Isaac não me engano, Asimov. Eu prefiro da Isaac década de Asimov. 70, começo da década de 70, esse conto aí. Ah, bacana. Eu vou pegar aqui. Quem sabe o pessoal ainda não entrou, não deve ter entrado em domínio público ainda, né? Mas deve estar próximo, quem sabe. Mas obrigado, viu, Aníbal? Obrigado mesmo de coração aí. O Aníbal vai vir em outros programas aqui. A gente tem uma longa pauta ainda com o Aníbal aqui. A gente vai falar de constelações em breve aqui no Ciencion. Esse é o Ciencion número 99. Estamos chegando ao Ciencion número 100 no próximo episódio. Então a gente espera que você esteja seguindo a gente aí nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Spotify, né, onde a gente tá mais tempo. A gente volta sempre aqui na primeira e terceira sexta-feira do mês. Até mais. Tchau. Este programa foi editado por André Luiz.